Bom, então dando continuidade à matéria de mecânica básica, nós paramos falando sobre os instrumentos do painel. E como é objeto de prova estes itens, né, que podem ser cobrados dessa forma, mostrando desenho, perguntando qual é a referência exata da significância, né, desse tipo de item aparecendo no painel, a gente vai dar continuidade com foco agora na luz de bateria, né? A luz de bateria é um nome mais vulgar, mas também é utilizado como nome técnico também. Mas este item, quando ele acende no painel, tem um nome técnico para ele chamado de amperímetro. A luz indicadora da bateria, ela é acionada quando, por exemplo, o alternador deixa de gerar energia elétrica, consequentemente não manda essa corrente elétrica para a bateria, ou quando a própria bateria já não está mais segurando carga. Nesse caso aí apresenta problemas e, como já vimos, é que a coloração vermelha ela sempre representa esse princípio aí de dano que o veículo possa estar sofrendo. Nós temos essa luzinha azul, né, que quando acesa indica a luz alta acionada. É por ela que os motoristas tenham ciência de que os fachos de luz alta estão acesos e aí, em alguns momentos adequados, farão a utilização da luz baixa, como por exemplo, ao seguir outro veículo ou quando for cruzar com outro veículo. Nós temos aqui as setas, né, que são utilizadas aí para indicar conversões, caso o motorista tenha esse interesse. A gente viu que o princípio da sinalização é sempre o princípio da antecedência, para que haja tempo suficiente para a sinalização. Vale lembrar que uma simples atitude de não sinalizar uma conversão, ela pode ser o fator determinante para a cassação da sua PPD. Como assim, Giovanni? Porque a infração de natureza grave deixar de sinalizar com antecedência uma conversão. Então, se porventura um belo dia você estiver com o PPD ainda transitando numa via, tem uma viatura atrás de você e você faz algum tipo de manobra lateral ou até mesmo de parar o veículo e não sinaliza, está passivo do cometimento de infração de trânsito previsto no artigo 196 e a infração prevê multa e infração de natureza grave. Então, cuidado, procure sempre sinalizar todas as suas intenções. Vale ressaltar que até mesmo para a prova prática de vocês isso tem uma importância gigantesca, porque quando analisamos, por exemplo, o exame de moto da categoria A, são 14 sinalizações que você faz em menos de 2 minutos. Então, quem não tem a boa prática de sinalizar pode se perder eventualmente ou pode inverter uma sinalização e você só pode no máximo perder 3 pontos, né? Cada sinalização não dada ou efetuada de forma incorreta tira todos os pontos possíveis de serem perdidos. Então, muita atenção em relação a isso. Essa luzinha, apesar de ela estar meio alaranjada, mas também ela é vermelha no painel. Essa luz ela pode indicar problemas no sistema de freios, como também apenas o freio de estacionamento, né, o famoso freio de mão acionado. E aqui seria a lâmpada do Aladim. Quando ela acender no painel, você tem direito a 3 desejos. Né? Se fosse assim, era bom. Aí nós temos a luz indicadora do nível de óleo. Né? Obviamente, ela tem um nome técnico, né? O famoso manômetro, ou não tão famoso assim. Quando ela está acesa, ela pode indicar nível baixo do óleo ou um óleo já desgastado, precisando ser trocado, substituído por outro. Né? Então, quando ela acender, é mais para esse viés de problema do que mesmo outro fator. Beleza. Assim nós terminamos a parte que narra sobre o painel de instrumentos e vimos, né, os principais instrumentos, os mais utilizados nos veículos nem tão modernos assim. Voltaremos a falar agora sobre o sistema de transmissão, sobre sistemas, né, especificamente sobre o sistema de transmissão. Quando nós falamos de sistema de transmissão, e desde a aula passada a gente fala sobre tratar cada palavra como algo que determina a resposta correta, o termo transmissão vem de transmitir, né? Você só precisa associar o que está sendo transmitido. E quando nós falamos sobre o sistema de transmissão, estamos falando do sistema responsável por passar a força produzida pelo motor
até chegar nas rodas. Então, se dependesse só do motor, ele geraria força, mas não passaria para as outras partes do veículo. Então, eu preciso de um sistema com vários outros acessórios e estes farão essa força produzida pelo motor chegar até as rodas. Então, quando você ouvir esse termo transmissão, fala-se da transmissão de força, né, que acontece do motor para as rodas. E aí nós temos 6 itens que compõem o sistema de transmissão. Vamos narrar cada um deles aqui para nós entendermos melhor a atuação desse sistema. A começar pela embreagem, né? A embreagem ela é constituída por 2 principais elementos, platô e disco. Estes 2 aqui são os elementos que têm um toque importante nessa parte do sistema. Quando você usa a embreagem do seu veículo, né, da sua moto, do seu carro, você acaba desacoplando o platô do disco. E aí essa força do motor não passa para as rodas. Obviamente você já deve ter passado por isso, de usar a embreagem e acelerar o veículo. Você vê que o veículo fica estático, né, imóvel. Por quê? Porque por mais que você acelere, essa força não passa para as rodas por conta da embreagem. Podemos dizer então que a função da embreagem é interromper essa transmissão de força, beleza? E secundariamente podemos dizer que a embreagem ela tem também essa função de auxiliar trocas de marcha. Quando a gente para analisar o simples fato de você tentar trocar a marcha do veículo sem utilizar a embreagem. Como o platô e disco ainda estão tracionando, né, encostados ali entre eles, rotacionando, você sente uma maior dificuldade em engatar qualquer tipo de marcha. Então, a embreagem serve para cessar essa transmissão, né, ou fazer com que ela aconteça, e também no auxílio de troca de marcha. Nós temos a caixa de mudança ou câmbio, né? Quando nós analisamos a questão do câmbio, hoje no mercado nós temos alguns tipos de câmbio, mas especificamente o manual e o automático, né? O manual é aquele em que você tem que engrenar todas as marchas do veículo de forma manual, né? Como o programa da sugere, e da outra forma, os veículos com câmbio automático são aqueles que não se utilizam de embreagem, porque a engrenagem das marchas, tanto acréscimo como redução de marcha, são feitas de forma automatizada pelo próprio veículo, não necessitando que o motorista faça esse uso, né? Então, manual ou automático. Muitos alunos aqui, às vezes nas aulas práticas, até mesmo na aula teórica, perguntam por que os carros de autoescola não são veículos automáticos para facilitar a vida dos alunos. Bom, até poderia ser, porém, se você tirar a habilitação no veículo automático, na sua habilitação vai vir uma observação que você só pode dirigir veículos automáticos. Quando você faz as aulas e aprova um veículo manual, aí não vem esse tipo de observação e você pode dirigir tanto automáticos como manuais. Eixo cardan, né? O eixo cardan é um dispositivo utilizado para veículos que têm tração traseira. Aí vocês perguntam, poxa, eu já vi muitas vezes essa mesma palavra, tração traseira. Mas o que significa tração traseira? Quando dizemos que o veículo tem tração traseira, estamos dizendo que aquele veículo tem força, principalmente nas rodas de trás. Que a força desenvolvida pelo motor, ela vai ser deslocada para as rodas traseiras. Se for tração dianteira, mesmo princípio, né? Que a força é mantida para as rodas de trás. E todas as vezes que você estiver transitando o veículo com tração traseira, ele vai ter o eixo cardan, porque esta é a função dele, fazer com que a força produzida do motor chegue até as rodas de trás. Okay? Então o eixo cardan tem essa função aí, transmissão de força para as rodas de trás. Consequentemente, aquele veículo, o famoso 4x4, né? Porque ele tem simultaneamente a força do motor sendo projetada para as 4 rodas. Diferencial, né? O termo diferencial, a gente para analisar ele como palavra-chave, remete à questão de diferente, né? Diferente, diferencial. Mas o que seria isso na prática? O que esse diferente poderia me ajudar a entender melhor sobre esse princípio? Imagine um eixo de um veículo, onde são depositadas as rodas, e em cada parte do eixo ali você tem no mínimo 2 rodas. Você vai fazer isso, imaginar isso em cada lado do eixo, no mínimo 2 rodas. Tem veículos que tem até mais do que isso. O diferencial, geralmente encontrado no meio no centro do eixo,
Imagine esse veículo fazendo uma curva. Você concorda comigo que as rodas internas vão percorrer um caminho menor, consequentemente até em velocidade inferior às que estão fazendo a volta por cima, fazendo um caminho maior? Aí você começa a entender o termo diferencial e diferente. As rodas internas vão transcorrer um caminho menor, consequentemente em menor velocidade, e quem possibilita que isso aconteça através das suas várias engrenagens é o diferencial, ok? Então o diferencial ele ajuda nessa possibilidade que as rodas, mesmo no mesmo eixo, transitem em velocidade diferentes. Para finalizar, nós temos a junta homocinética, popularmente chamada de junta maçonética. Essa junta, apesar do nome estranho, né, é a que dá o toque final a essa transmissão de força. E ela é tão importante não somente por ser a parte final, a parte que literalmente joga a força para as rodas, mas ela não interrompe essa passagem de força, mesmo quando o veículo está realizando uma curva. Então, além de ser um objeto importantíssimo para o sistema, tem essa, podemos dizer, tecnologia, né, de poder permitir que mesmo você girando o volante, essa força não deixe de ser passada para a roda. Quando você, ao fazer algum tipo de esterçamento no volante, né, giros no volante, entrando em curvas e tal, e escutar algumas estraladeiras, pode ser a junta homocinética já gasta, né? Ela tem algumas esferas aqui que elas podem estar quebradas ou trincadas. E é interessantíssimo que você possa fazer a substituição o quanto antes para evitar um acidente de trânsito, ou problemas mecânicos mais sérios, visto que ela está em conexão direta com a roda. O próximo sistema agora vai ser o sistema de direção do veículo. Sistema de transmissão, transmite força, show. De direção, quando falamos de sistema de direção, nos remete a pensar em volante, né? Volante, direção do veículo e tal, e faz sentido ir por esta linha de pensamento. Então, o sistema de direção é aquele responsável por fazer mudar a direção do veículo desenvolvido naquele momento. Sobre o sistema de direção, nós podemos dizer que hoje no mercado nós temos disponíveis aí 3 tipos de volante. Temos mais do que isso, mas a que mais se destaca no mercado é a direção hidráulica, elétrica e a mecânica. A mecânica é aquela mais dura, que você tem uma certa dificuldade para fazer algum tipo de movimentação no veículo. A hidráulica é uma melhora da direção mecânica. E temos por último, para finalizar, a direção elétrica, que é aquela em que você, com apenas um dedo, mesmo com o veículo parado, consegue fazer a movimentação sem nenhum tipo de esforço. Aqui na autoescola, nós temos 2 tipos de veículo com 2 tipos de direção, né? Nós temos uma direção mecânica e outra direção elétrica. E quando você começar a fazer aula, você não vai nem perguntar quem é quem, porque só a questão prática da aula vai te mostrar a diferença, a grande diferença de uma direção hidráulica para a direção elétrica. Os elementos que compõem o sistema de direção são volante, coluna de direção, eixo da coluna, caixa de direção e barra de direção. Aí, o aluno que tem pouca experiência com essas nomenclaturas todas vai dizer: poxa, se cair na minha prova uma questão que fala sobre direção, perguntando quais são os elementos da direção, essa aí eu vou perder. Bom, se você parar para analisar nomenclaturas, fica muito mais fácil, porque se te perguntasse assim, qual dos itens abaixo é um elemento que compõe o sistema de direção? Se caísse volante, não tinha como você desassociar, porque você imagina volante e direção, né? Então não tem como. Aí vem coluna de direção. Por mais que você não saiba o que é a coluna de direção, mas você concorda comigo que direção é o nome do sistema? Então, por associação, não tem como descartar uma alternativa dessa, a não ser que você esteja muito desatento a ponto de não parar para refletir sobre isso, né? Eixo da coluna. Bom, concordo que o eixo da coluna seria a exceção à regra desse sistema, mas se eu sei que eixo da coluna, e esse termo coluna é muito utilizado nesse sistema, até porque acabamos de falar de uma coluna de direção, fica fácil para memorizar ele como exceção à regra, né? Porque os demais, caixa de quê? Caixa de direção do sistema.
Barra de quê? De direção. E direção também é o nome do sistema. Então, esta coluna seria a exceção à regra, beleza? Mas se você lembrar esse termo coluna e associar ao sistema de direção, também fica fácil, por associação, de memorizar esse tipo de sistema. Agora vamos falar sobre o sistema de suspensão, né? Sistema de suspensão. Pouca gente sabe, mas às vezes quando o veículo está saindo de lado nas retas, não significa especificamente que é um problema na direção do veículo, falta de alinhamento, por exemplo. Pode ser problema na suspensão. Às vezes quando você coloca a mercadoria muito só para um lado do veículo, só para um lado da parte de carga ali, a suspensão ela recebe um peso maior naquele lado da suspensão e acaba puxando de lado. Ou até mesmo algum tipo de avaria ou dano que o veículo possa ter na parte de suspensão, também forçará o veículo a ir para os lados. Por isso que é sempre bom procurar um mecânico para que ele possa fazer a averiguação antes mesmo de pagar desnecessariamente por um alinhamento que não vai resolver o problema, visto que o problema não está nas rodas ou no volante, mas sim no sistema de suspensão do veículo. Mas a principal função do sistema de suspensão não é nem manter o veículo reto nas retas, é trazer conforto aos ocupantes do veículo, beleza? Então, quando você passa, por exemplo, por um buraco, o sistema de suspensão vai ali trazer conforto, mesmo passando por situações não tão desejáveis assim, beleza? Componentes: molas, amortecedores e braços de suspensão, beleza? Eu sei que mola você associa com suspensão, né? Mola, conforto, suspensão, amortecedor, para amortecer, não tem como também desassociar. E alguém vai dizer, mas braço de suspensão, né? Não tem ali nenhum tipo de vínculo com o sistema. Tem, suspensão é o nome do sistema, né? Se é braço de suspensão, suspensão no sistema, então por associação acabamos linkando. Mas na maioria das vezes, questões de prova sobre suspensão, ele te pergunta mais sobre o uso prático do sistema, qual o ofício do sistema de suspensão. Nesse caso, você vai lembrar que esse sistema é responsável por dar conforto aos ocupantes do veículo. Isso já resolve a pergunta, né? Obviamente, mas são para situações onde você vai passar por pavimentos não tão perfeitos, né? Digamos assim. Beleza? E vimos que a função secundária é de manter o veículo estável nas retas. Vimos que pode não ser problema de alinhamento, mas pode ser problema de suspensão. Detalhe interessante, é muito comum quando o motorista vai passar por algum tipo de quebra-mola, algum tipo de lombada, ele querer passar o veículo de lado, né? Essa prática, obviamente, depende muito do contexto em que você vai estar inserido, o tipo de quebra-mola, o tipo de carga que você vai estar levando, se é muito pesado ou não, vai interferir nesse princípio. Mas os engenheiros mecânicos repudiam essa manobra de passar um lado do veículo e depois passar o outro lado do veículo. Por quê? Porque ao invés de você dividir o peso do veículo e da carga para as duas suspensões dianteiras e depois para as duas suspensões traseiras, você lança todo o peso que o veículo está suportando dele e da carga, primeiro só para um lado da suspensão, ao passar uma roda apenas. E depois você faz isso com o outro lado da suspensão. Então você sobrecarrega um lado da suspensão apenas quando passa de forma lateral em quebra-molas. O ideal é que passe de frente, né? Dividindo o peso ali entre as duas suspensões. Isso vai te ajudar também a dar longevidade ao sistema de suspensão, beleza? Essa resolução a gente não vai tratar dela não, porque ela não vai cair em prova para vocês, mas essa resolução eu trato da questão da possibilidade de mexer na suspensão do veículo. Eu posso rebaixar o veículo? Sim, obviamente tem limites, né, estabelecidos por norma para que você possa fazer isso, e existem métricas também para isso. Mas qualquer tipo de veículo automotor pode ser rebaixado? Não, isso fica restrito aos veículos de até 3.500 kg, né, com peso mínimo, acima, beleza? Ou seja, a motocicleta não pode mexer em suspensão. Sistema de freios. O sistema de freio dispensa apresentação, né? É o sistema responsável por redução de velocidade ou inércia total do veículo. Quando você usa o sistema de freio, ou você quer reduzir apenas a velocidade, ou literalmente e definitivamente você quer frear, parar total o veículo. Nós temos como componente do sistema de freio
o tambor, disco, cilindro mestre, hidrovácuo e fluido. Desses aqui, você vai lembrar apenas do fluido. O que é o fluido? O fluido literalmente é um líquido de freio mesmo, que você adiciona ao veículo para que ele possa funcionar. Sem o fluido, não haverá funcionalidade do sistema de freios. Ele é responsável por transmitir a pressão que faz acionar as lonas ou partilhas. Obviamente, se não houver fluido de freio, o sistema de freio vai ficar defeituoso, não funcionará de forma eficaz. Então, esse fluido de freio é o mais importante dos itens ali do sistema de freio. Obviamente que ele não trabalha sozinho, né? Mas ele é importantíssimo. Então, o freio, ele pode ser a tambor ou a disco, né? Quando nós temos um freio a tambor, nós temos algumas pastilhas que são colocadas nesse tambor, que quando você faz o uso do freio traseiro especificamente, esse tambor ele expande, encostando na roda, travando a roda. Na parte dianteira, geralmente nós temos os freios a disco. Literalmente você tem um disco ali e você tem pinças. Essas pinças elas vão tracionar o disco para realizar também o travamento das rodas. Hoje em dia nós temos um tipo de freio inteligente, não que dispense o tambor e o disco, ele faz uso do tambor e do disco ainda, só que ele evita o travamento das rodas. Um veículo sem ABS, quando ele é frenado, muito provavelmente ele vai travar as rodas, então você vai consequentemente perder o controle do veículo. Um veículo que tem ABS, isso não vai acontecer porque existe um sistema inteligente que faz com que a pressão acionada ali pelo freio, quando vai travar a roda, ele tira essa pressão, né? E depois joga a pressão de novo, evitando com que a roda venha travar. O que isso possibilita para o condutor, o sistema ABS? Que você desvie o veículo enquanto está fazendo o uso do freio. Caso contrário, já vimos que se você frear, você perde o controle e você não tem mais nem como desviar do obstáculo, você acaba colidindo com o obstáculo. Então, o freio ABS não serve para diminuir distâncias de frenagem, mas, contudo, no entanto, ele serve para que você possa desviar de algum obstáculo enquanto está freando. Vamos ao sistema de rodagem, né? Literalmente falar da roda do veículo. O pneu em si, ele é constituído por partes, não de forma aleatória, mas de forma bem técnica e proposital. Então, nós temos a banda de rodagem, que a gente pode analisar como essa parte estrutural do veículo aqui, que em tese toca no asfalto, e essa banda de rodagem, ela é subdividida em sulcos, ranhuras e barras. Os sulcos são essas cavidades mais profundas que o pneu tem, que servem para que a água possa correr pelo pneu e sair, né, ser lançada fora do pneu. As ranhuras, por sua vez, são esses traços mais finos que você vai encontrar aqui, já na parte lateral do pneu, quase saindo para o lado externo do pneu. E as ranhuras, ela tem função de diminuir a temperatura do pneu e também serve para diminuir a ressonância. Você está vinculado à questão do barulho, do atrito entre pneu e asfalto. As barras, por sua vez, para finalizar, são essas partes que vão literalmente tocar no asfalto. Então, alguém tem que tocar no asfalto. Esses ranhuras e sulcos são essas cavidades profundas. As barras, por sua vez, são as partes que literalmente entram em contato direto com o asfalto. Aí nós temos o talão. O talão é a estrutura metálica, a estrutura básica, né, do pneu. O pneu não é constituído somente de borracha, né? Pelo menos a maioria dos pneus não são constituídos apenas sobre borracha, tem a parte estrutural, a parte metálica. É nítido quando o pneu está bem desgastado que ele começa a aparecer as marcações da lona, né? A estrutura metálica do pneu nós chamamos de talão. E nós temos, hoje não é mais uma modernidade, né? Porque está muito comum. Hoje o incomum seria o que veio antes do estanque. O estanque é um tipo de modernização para os pneus, para evitar
o uso de câmaras, né, de ar. Um pneu que tem câmara de ar é aquele pneu que, se passar por um prego, o prego vai furar a câmara de ar e o pneu vai furar, vai secar, murchar instantaneamente. O pneu que possui estanque, que faz essa vedação com o ar de dentro do pneu com a parte externa, quando, por exemplo, você passar em cima de um prego, o próprio prego é que vai fazer essa vedação da passagem de ar. Obviamente, o pneu vai estar furado, vai haver vazamento de ar, mas não será um vazamento de ar tão forte como um vazamento, no caso, um pneu furado com câmara de ar. Então, você vai ter um tempo hábil para continuar a sua viagem, perceber que o pneu está baixando de uma forma anormal, e aí você vai procurar um borracheiro para realizar ali o remendo do pneu. Então, o pneu com estanque é o pneu mais indicado, principalmente para quem transita na zona rural, né? Na zona rural é muito mais fácil ter essa incidência de furar pneus. E hoje não é apenas uma exclusividade. Hoje, que eu digo assim, de uma forma geral, né? Não é apenas uma benesse para os veículos, para os carros. Motos também, bicicleta também. Essas bicicletas mais caras, todas elas têm pneu constante. Não usa câmara de ar justamente por conta dessa facilidade que há em um pneu furar. Então, você também pode procurar um pneu desse, quando você for colocar o pneu novo na sua motocicleta, procurar o pneu constante, e aí você também será bastante ajudado com essa modernização em relação aos pneus com câmara. Em prova, quando falamos em pneus, a parte estrutural nem é tão cobrada assim, mas sim o cuidado que você precisa ter com o pneu e algumas situações negativas que podem acarretar o não cuidado com esse pneu. Vamos começar aqui então falando pela questão da calibração do pneu, manter o pneu calibrado. Ontem nós falamos que em relação à questão de números na mecânica básica, é muito difícil você encontrar alguma questão que fale com números e esses números sejam exatos para a resposta de questões. Como assim? Lembra que eu falei sobre a questão de troca de óleo do motor? Que não existe uma verdade absoluta sobre qual é a quilometragem ideal para a troca de óleo, porque existem óleos que são trocados com 1.000 km, 5.000, 10.000. Então, não existe uma quilometragem exata e correta para todos. Sempre vai ser aquela indicada pelo fabricante. Da mesma forma, nós temos sobre a calibragem do pneu. Dependendo de aro, um aro maior, um aro menor, né? Então, um pneu maior, um pneu menor, vai variar bastante essa questão sobre a calibragem. Então, se cair na sua prova uma questão que fale sobre calibragem ideal para o pneu, procure aquela que disser, aquela recomendada pelo fabricante, ok? Então, não se apegue a 32 libras, 33 libras, como muitos fazem. Mas, qual é a importância de manter o pneu calibrado? Bom, dois bons fatores determinam a questão do calibramento correto do pneu. O primeiro deles é que você vai evitar o desgaste desnecessário do pneu, o desgaste acelerado do pneu. Um pneu descalibrado, um pneu murcho, pode gerar desgaste nas partes laterais, quando você transita com ele muito descalibrado, ou quando você calibra demais, você vai para o outro extremo, você acaba queimando aqui a parte interna do pneu. Então, para que você possa ter um desgaste uniforme, é interessante que você pratique a calibragem dos pneus pelo menos uma vez por semana, para que você possa estar ali usufruindo melhor do pneu. Um outro fator prejudicial para quem anda com o pneu descalibrado é o aumento no consumo de combustível, porque como os pneus estão murchos, o veículo tende a ficar mais pesado, e aí você tem que acelerar mais ainda para o veículo alcançar velocidades que você está acostumado a transitar. Então, o esforço maior do motor, consequentemente, gera um consumo maior de combustível. O segundo ponto aqui, nós temos que fazer alinhamento, vou associar o alinhamento com o balanceamento também, que também são fatores que ajudam no desgaste mais uniforme, né? E ajudam também a manter o veículo em linha reta quando você estiver conduzindo seu veículo, sem ter a necessidade de estar sempre fazendo correções por conta de falta de alinhamento ou balanceamento nos pneus. Existe também um outro elemento que não foi colocado aqui, que fala da cambagem dos pneus. Ontem, em aula, observei um veículo que estava na minha frente, na frente do aluno também que estava dirigindo. Aqui imagina aqui que seja a traseira do veículo, né? As rodas do pneu do carro estavam
quase que de lado, né? Talvez você deve ter passado por a situação de avistar um carro mais ou menos nessa situação, com as rodas assim. Isso aqui é corrigido através da cambagem, né? Um tipo de manobra que é feita em algumas oficinas para que o pneu volte a ficar alinhado na pista de novo. Obviamente isso aqui gera um desgaste ainda mais acelerado do pneu. Observar o desgaste irregular, como já falamos, do pneu, ele não se acaba de forma uniforme e você precisa ter cuidado para que isso venha a ocorrer e você aumente o tempo de vida útil do pneu. E nesse caso aqui, sobre a questão de observar o desgaste irregular, a gente acaba associando o rodízio de pneus. No carro, você disponibiliza a possibilidade de inverter os pneus dianteiros com os traseiros e os da direita para a esquerda. Então é interessante quando se for fazer essa questão do rodízio, que o pneu dianteiro do lado esquerdo, por exemplo, do lado do motorista, ele vá para o lado do passageiro na parte de trás, para que haja, né, uma melhor substituição em relação a essa questão do rodízio dos pneus. E finalizando, ou não, né, porque nós temos um ponto interessante de falar sobre desgaste, mas a validade dos pneus. Pneu tem validade, certo? Pneu tem validade. E essa marcação da validade, geralmente você vai encontrar na lateral do pneu. Então, por exemplo, aqui eu peguei aqui essa inscrição DOT 5016. Isso aqui está me determinando a validade do pneu. Como é que eu vou saber calcular aqui sobre essa validade? Caso não tenha falado, a validade do pneu são de 5 anos, certo? 5 anos. Essa data aqui, 5016, está dizendo o seguinte, que esse pneu foi fabricado na 50ª semana de 2016. Então, na semana 50 do ano de 2016, ele foi fabricado. Sempre a data é de fabricação, não é data de vencimento, é data de fabricação. Então, você conta 5 anos para frente e aí terá uma data específica. Talvez você vai dizer assim, mas Jeová, quando eu compro um pneu, ele não dura nem 2 anos, quanto mais 5. Bom, beleza, dependendo do uso, dura até menos, né? Mas veja como é interessante você saber a data de fabricação do pneu, porque você pode ser lesado em algum tipo de estabelecimento, o camarada te passa um pneu que não tem mais nem 6 meses de vida útil ainda, e o pneu por ser de borracha, e ser algo que a gente viu que não entra em decomposição, mas entra em desgaste, um desgaste absurdo, né? Principalmente pneu velho. Então, se pegar um pneu rachado, um pneu velho já desgastado, você vai usar o quê? Talvez por 2 semanas e vai ter que comprar pneus novos. Então, para que haja, né, essa compreensão sobre o quanto o pneu é novo, você pode observar essa data de fabricação na lateral. E isso vai ser de muita importância para que você não traga pneus aparentemente novos, né, mas pneus que já têm quase 5 anos aí da sua data de validade. E se existe data de validade, obviamente é porque existe sim uma necessidade de você observar essa data como um fator para determinar o tempo de vida útil do pneu. Show de bola! Feitas essas observações em relação aos cuidados com o pneu, agora vamos entrar aqui num pouco de legislação. Quando é que vai haver a ocorrência da infração de trânsito por transitar com o pneu desgastado? Nós temos por resolução que o limite legal para desgaste do pneu seja de 1,6 milímetros. Mas o que significa isso na prática? Como é que eu posso entender que isso ocorreu? Precisa andar com a régua? Não. Nós vimos que os sulcos são essas cavidades mais profundas que o pneu recebe. E em alguns lugares dos sulcos, nós temos o TWI, que é uma lombada de borracha que é utilizada como métrica para os motoristas, para que estes saibam quando ocorreu o limite de desgaste. Então, o asfalto vai começar a comer o pneu, e quando o asfalto tocar no TWI, o ponto específico que vocês estavam procurando para saber se alcançou 1,5 m de limite, né? 1,5 m é bom, né? 1,6 milímetros de limite de desgaste do pneu. Então, nós temos essa métrica aí para que você saiba quando você está passivo de ser autuado com infração de natureza grave, né? Por conta do pneu ser um equipamento obrigatório, né? Obviamente. E aí, consequentemente, você gerar esse tipo de infração para você. Beleza? Acho que em relação aos cuidados com os pneus, o mais interessante seriam esses aí. Beleza? Eu vou aproveitar aqui que o Alan falou aqui. Como é que ele falou? É 7h30, né? Que estava sem eu conseguir ver a tela. Eu não sei se já deu certo ou não. Dá uma informação. São 7h30 agora. Aliás, 7h30 você falou. São 7h54 agora, né? Não sei se já deu certo para ti aí. Dá só uma confirmada aí. Eu vou aproveitar para fazer uma observação aqui. Deixa eu botar essa bola aqui.
Vamos ver aqui se deu certo aqui. O Alan não falou nada se deu certo ou não, né? Então vou continuar. Vamos falar agora da estrutura do veículo, né? Falando da estrutura do veículo, estamos falando da parte base do veículo, né? As montadoras, elas têm liberdade de forma estética, né, para desenhar o veículo da forma que elas bem entenderem. Porém, este desenho, que pode variar de acordo com a montadora, ele precisa obedecer princípios de segurança para os ocupantes do veículo. Como, por exemplo, a segurança na parte dianteira, traseira, que é feita pelos para-choques, tem as colunas que o veículo precisa portar também para evitar algum tipo de fratura no condutor com colisões laterais. Então, o veículo ele é articulado de forma básica, trazendo a segurança como princípio normativo. O resto da estética fica a critério das montadoras. E quando falamos sobre estrutura dos veículos, nós temos o monobloco e nós temos o chassi como bases do veículo. O veículo que é montado pelo monobloco é aquele veículo, como o nome já sugere, mono vem de um bloco só. Nós temos uma única estrutura que já traz todo o perfil do veículo, todo o desenho do veículo. E nós temos o chassi, que é só a parte base que vai ser colocada ali para as outras partes serem parafusadas sobre ele. Os veículos que são montados sobre chassis geralmente são mais resistentes a colisões e, consequentemente, você acaba numa colisão não precisando trocar todo o veículo de uma forma literal, da estrutura do veículo. Então, assim, talvez você já tenha visto aquela situação do camarada dizer assim, fulano deu perda total no veículo. Aí quando você vai olhar ali para o veículo, você fala, poxa, mas o baque foi só aqui atrás e a frente está tudo perfeito, não é só botar uma massa aí e tal. Mas por que deu perda total, mesmo você observando que existe ainda uma situação estética aceitável nas outras partes do veículo? Que você vai lembrar que ele é um monobloco. Por mais que o sinistro tenha acontecido na parte de trás, mas a colisão às vezes é tão grande que ela causa impacto em toda a estrutura do veículo, deixando ela inutilizável. Por mais que você taque massa, desamasse ali, essa estrutura ela vai se rompendo aos poucos ali, ela vai se mostrando insustentável aos poucos, ou às vezes até mesmo acelerada, dependendo do sinistro, mostrando que o veículo não serve mais para uso. Às vezes dá um empenho tão grande que toda a estrutura sofre com aquele sinistro causado por algum tipo de colisão, por exemplo. Beleza? Você pode retirar as partes móveis da estrutura, como vidros, portas, espelhos, retrovisores e tal, motor, e revender. Mas a estrutura base, que seria o monobloco, acaba indo para o saco. Beleza? Coisa como eu já falei, né, que no chassi não acontece, porque ele só tem uma estrutura base. Então eu posso trocar a parte que foi afetada por outra e vida que segue. Aí nós temos o airbag. O airbag, também conhecido como bolsa de ar, evita colisões do rosto do passageiro, do motorista, nas partes dianteiras, com o volante ou com o painel do veículo. Né? Vale ressaltar que desde 2014, todos os veículos que saem de fábrica devem portar o airbag. Aí você vai dizer assim, então se na minha prova cair que o airbag é equipamento obrigatório, tá certo? Tá certo, tá certo. Mas aí a questão eu cometo infração de trânsito quando eu transito com um veículo sem o airbag, aí vai ter um detalhe importante. Se o seu veículo de fábrica tiver airbag, aí sim você comete infração de trânsito se você tirar o airbag. Isso é possível e, na verdade, é muito até praticado por alguns motoristas. O que eles fazem? Se o airbag apresenta problema, através dessa iluminaçãozinha vermelha que vai acender o painel, você vai até o mecânico tem que desmontar toda a estrutura do painel para averiguar qual é o problema no airbag. E essa manutenção é muito cara. Pra você ter uma ideia, nos veículos mais simples, permeia em algo de 3 a 4 mil reais para você mexer no airbag.
Então, quando você pega um veículo de um porte maior, fica mais caro ainda. E aí, vez por outra, o camarada vai ter que ir realizar algum tipo de manutenção do airbag. Isso pode se tornar ao longo do tempo muito caro. O que os camaradas fazem? Retiram o airbag para não ter esse problema futuramente. Obviamente que eles já estão até aumentando a chance de colisão com o painel do veículo ou com o volante, no caso do motorista. Mas ele pensa muito no financeiro. Beleza. Nessa situação, existe infração, porque você tira a conta obrigatória. Agora, se o seu veículo, ele de fábrica, não tem um airbag, um veículo anterior a 2014, por exemplo, né? Não tendo airbag, não é infração de trânsito você transitar com o seu veículo, ok? Então, o airbag ele foi desenvolvido para evitar danos quando acontece colisão com a parte dianteira. Vamos falar agora da motocicleta. Bom, quando falamos na questão de mecânica da parte da motocicleta, em tese, é a mesma coisa da do carro. Porque o funcionamento do motor funciona no mesmo sentido, só que a diferença é que a moto é uma miniatura em relação ao veículo, ao carro, né? Mas existem algumas peculiaridades que são importantes para os motoristas observarem para evitarem certos contratempos com a sua motocicleta. Como já falamos anteriormente, a motocicleta geralmente ela é caracterizada pela questão da sua cilindrada, né? Que a gente viu que isso literalmente significa um espaçamento da câmara de combustão. Então, quanto maior a cilindrada do veículo, estamos dizendo que maior é a câmara de combustão. E vale lembrar que a câmara de combustão é onde acontece ali a queima do combustível. Quanto maior a câmara de combustão, maior será a potência do motor, consequentemente, maior também será o consumo de combustível que aquele veículo vai ter. Vamos aqui à inspeção que deve ser realizada na motocicleta. Esse termo diário aqui remete à questão até da historicidade dos veículos quanto à questão da matéria de mecânica básica. Como já falamos, antigamente, imaginar aqui a década de 90, mais ou menos nessa data assim, você tinha que ter uma atenção maior para os veículos por conta deles não te passarem tantas informações assim pelo painel. Então, quando fala na sua prova, por exemplo, de inspeções diárias, esse termo diário pode ser e deve ser interpretado também como periódico. E não significa especificamente todo dia, ok? Mas com recorrência. Então, você vai trazer esse sinônimo de diário para algo que acontece corriqueiramente, ok? Que acontece, não precisa ser diariamente, mas acontece em tempos curtos. Vamos lá, pneus e rodas. Sobre pneus, principalmente a questão do desgaste, né? A gente analisou vários fatores ali que remetem a problemas quando você transita com o pneu desgastado, não somente a questão da multa. A gente associa que a questão da aquaplanagem que a gente viu na matéria de direção defensiva, ela pode acontecer muito mais fácil com a motocicleta. Primeiro porque ela é um veículo menor e menos pesado, então acaba que ela pode aquaplanar com mais facilidade. E se o pneu estiver desgastado, aí é que você coopera para que isso aconteça. Fora que em lugares com muita terra, a moto também está muito mais suscetível a derrapar e, consequentemente, deve fazer o motorista tombar. As rodas, eu destaco a questão dos aros, né? Uma vez eu vi um colega meu transitando com a sua motocicleta e os aros da motocicleta dele já estavam todos enferrujados. E aí a gente parou numa fila, né, no mercantil, e tinha outro colega meu que era mecânico, que aí brincou com ele, né, e fez a observação do aro da motocicleta dele que estava todo desgastado. E ele falou o seguinte, cara, se tu passar por cima de uma pedra ou um quebra-mola, a roda da tua motocicleta ela pode quebrar e tu se dá muito mal. Então, muita atenção em relação a essa questão do desgaste do aro da motocicleta. É interessantíssimo que ela esteja em total conservação para quando você passar por situações como essa, principalmente quem transita na zona rural, que é muito fácil você se deparar com situações como essas, né, de passar num buraco, passar sobre uma pedra e outras coisas do tipo. Esse tipo de impacto fazer com que o aro da motocicleta venha quebrar. Eu não sei se alguém aqui no curso já passou por isso ou conhece alguém que já passou por isso. Mas então, evite a ferrugem, evite esse desgaste do aro. Caso isso aconteça, faça a substituição
para um aro mais novo para evitar problemas nesse sentido. E, obviamente, na motocicleta, quando você cai, por mais baixa que seja a velocidade que você esteja desenvolvendo, sempre gera riscos altíssimos ao motociclista. Comandos e cabos, né? Nós associamos a questão de fazer sempre uma vistoria, como falamos, periódica, né? em algumas oficinas, para que você possa fazer a lubrificação e a observação da conservação desses cabos, para você não ter que ficar literalmente na mão, né? Esses dias também dando aula eu vi um motociclista que estava com o cabo do acelerador quebrado, né? Aí ele pegou uma parte do cabo que ainda estava pro lado de fora do motor e puxando, né? E a motocicleta andando. Interessante, eu não sabia que isso era provável, que era possível. Eu sabia que em relação à questão da embreagem, dava certo, porque se você acelerar a moto e trocar a marcha no tempo certo, quase que você não percebe que você está trocando ela sem usar a embreagem, né? Nesse caso, o cabo da embreagem está quebrando, não tem como usar a embreagem. Mas do acelerador eu não sabia. Até ver, né, uma situação como essa. O camarada puxando o cabo e, consequentemente, a moto estava acelerando. Então, é importante fazer essa manutenção para não ser surpreendido. O problema, eu vou dizer o problema do brasileiro, né? Vamos falar aqui de casa. O problema do brasileiro é deixar para fazer revisão quando o problema já virou um câncer. Como assim? Quando o problema já desencadeou vários outros fatores que o impedem de continuar a sua viagem. Se nós parássemos para fazer revisões periódicas, por mais coisas simples que fossem necessárias e possíveis, com certeza nós não perderíamos um tempo desnecessário em oficinas, gastando muito mais do que numa simples revisão, como questão de pneus, rodas e cabos. Na parte elétrica também, né? É importantíssimo que você faça essa averiguação na parte elétrica, porque o seu veículo é um veículo pequeno e precisa ser visualizado. Muitos motoristas dão mais importância, não vou dizer que estão errados em relação a isso, mas o problema é frisar demais e somente nisso, em ver o que está à sua frente ou o que está à sua volta. Mas você também precisa estar visível. E a motocicleta é um veículo que, em situações de pista de alta velocidade, é um veículo quase que imperceptível, principalmente durante o dia, né? Apesar de ser contraditório o que eu estou dizendo, mas principalmente durante o dia, por conta de uma via em alta velocidade, do faixa de luz do veículo ajudar na visibilidade. Mesmo assim, se você é um veículo de pequeno porte, ele fica quase imperceptível. E, obviamente, durante a noite, o farol vai ajudar a que ele fique mais visível ainda, né? Agora, o outro extremo é você estar de noite com o farol todo apagado, a motocicleta toda apagada. Aí sim é um outro extremo que gera um perigo altíssimo. Então, quando você para analisar o que uma moto com as luzes apagadas pode gerar de prejuízo, e você para analisar o quanto você vai gastar para deixar a sua motocicleta visível aos outros usuários, você vai ver que o preço de pagar por uma lâmpada, né, uma faixa de luz alta ali, faixa de luz baixa na sua motocicleta, é muito mais conveniente. Você não coloca a sua vida em risco, a dos outros em risco, de ser multado, de ter o seu veículo rebocado. Então, quando você para analisar esse tipo de situação, é muito mais viável, não só pelo viés de segurança, não só pela questão também de pagar por multas, né? De ter o seu veículo apreendido ali por não trazer segurança viária. Então, evite que a sua motocicleta ou seu carro esteja com os faróis queimados. Óleo e combustível, né? A gente já viu aqui, é importante fazer a substituição do óleo da motocicleta no tempo certo, porque o óleo tem duas funções no seu uso: evitar o atrito das partes móveis do motor e diminuir a temperatura interna do motor, ok? Como eu falei anteriormente, segundo o mecânico, só a questão do cuidado com o óleo e o ar que bate no motor não são suficientes para o refrigeramento do motor da moto. Então, quando você deixa muito tempo para trocar o óleo da motocicleta, você está de forma dolosa fazendo com que o tempo de vida útil do motor da sua motocicleta, do seu carro, seja diminuído drasticamente. Sobre a questão de combustível, né? Tem que ter essa atenção importante para a questão do combustível, por conta que as motocicletas têm um óleo
um tanque menor do que os carros, consequentemente você tem que estar mais atento a essa questão do consumo, da quantidade de combustível que você tem no seu veículo. Sobre correntes, antigamente eu passava muito rápido sobre a questão de corrente, né? Até eu tomo cuidado com a corrente e tal, até ver um acidente ocasionado pela ruptura da corrente da motocicleta. O camarada uma vez estava na perimetro aqui mesmo da nossa cidade, transitando lá na pista, e em um certo momento a corrente dele quebra e ela trava a roda. E ele é lançado a alguns metros da motocicleta. Isso ele estava a uns 20 km por hora, ele estava só andando bem devagarzinho mesmo, só curtindo uma viagem. E aí a motocicleta travou a roda por conta da corrente e ele foi lançado, né, a alguns metros de distância da motocicleta. E aí eu parei para analisar, cara, se ele em baixa velocidade ocasionou um acidente nessa magnitude, quanto mais se ele tivesse a 60, por exemplo, a 80 km por hora. Então é importantíssimo que, se você for fazer uma viagem, eu considero uma viagem longa, daqui para Iguatu, eu considero uma viagem longa. E eu acho importantíssimo você parar para observar como é que está a sua corrente, para evitar certos problemas, como este, por exemplo. E se eu considero uma viagem longa daqui para Iguatu, quanto mais você vai para outros lugares mais longínquos ainda, né? Então, a observância que você faz na corrente é lubrificação, a observação também de desgaste e também a questão se ela está folgada demais ou não. Sempre deixar na proporção ideal. E sabe qual é o fator interessante aqui? É que, por ser de graça, pouca gente faz caso, né, dessa situação. Porque é de graça. Se você na oficina pede para o cara lubrificar e arrochar a corrente, e automaticamente ele vai fazer a observação da corrente, ali, como é que ela está em relação ao desgaste, precisa de trocar ou não, e você faz naquela averiguação de forma gratuita ali. Muitas vezes o camarada da oficina vai ficar com a cara do gato do Shrek, né? Quando ele vai dizer assim, não, não é nada não. Aí fica com a cara do gato do Shrek esperando ali aqueles R$ 2 do café, né? Mas, em regra, é de graça. E mesmo se fosse R$ 2, R$ 5, ainda era de graça, pelo que ele pode me proporcionar em relação à segurança de retorno, é de graça. Então, sempre atente em relação a isso aí. Estamos falando de um veículo que, quando tomba, acaba gerando mazelas problemáticas ao motorista. Beleza? Alan, você consegue me ver, Alan? Eu já falei contigo algumas vezes aqui. O Alan Teixeira que está digitando X ali, né? Não, né? Esse menino já está assistindo o curso. Já está sofrendo com a gente aqui. Tá certo. Deixa eu dar uma atualizada aqui para ver se melhora para o Alan, porque ele disse que, infelizmente, estava doido para assistir essa aula aqui, ele está sem poder ver. Deixa eu dar uma atualizada na tela aqui. Vou soltar aqui o slide aqui para ver se vai aparecer para ti agora. Apareceu para ti já? Não, né? Atualiza agora para ver se aparece. Vou aproveitar para pegar um pouquinho de água aqui para mim, molhar a garganta.
Apareceu e sumiu de novo. Voltei aqui para tomar um copo d'água aqui de leve. Bom, só antes de retomar aqui a nossa aula, vou passar um intervalo antes da prova. Eu vou passar um intervalo, depois eu já volto postando a prova para vocês. Mas vou passar o intervalo depois que eu terminar a matéria de mecânica básica, beleza? Terminando a matéria de mecânica básica, eu passo o intervalo, já está quase acabando a matéria, e aí a gente volta, responde o simulado e veremos o que temos para hoje ainda. Vamos lá. Sobre freios, nós temos dois tipos de freios seguros utilizados nos veículos. Os veículos saem de fábrica hoje obrigatoriamente ou com ABS, no caso dos carros, ou CBS. No caso das motocicletas, pode sair com um ou com o outro, né? O freio ABS, como a gente já viu, é aquele freio que você pode estar utilizando enquanto está realizando algum tipo de desvio, que ele não vai travar a roda da motocicleta, consequentemente você vai ter uma segurança ampliada em relação a poder desviar do obstáculo. O CBS, que é o Sistema de Freios Combinados, é um freio próximo ao ABS, né? Mas não tem tanta tecnologia quanto o ABS. Mas também evita o travamento das rodas, beleza? O CBS, até se você observar na lateral da sua motocicleta, principalmente na parte da lameira, algumas delas têm lá System Com Brake, que é o sistema de freios combinados. Quando você faz uso do freio traseiro, simultaneamente você acaba acionando o freio dianteiro também. E aí, segundo os mecânicos, há uma divisão em porcentagem nessa frenagem para evitar o travamento da roda, mas também sutil a ponto de evitar com que a roda dianteira venha derrapar, porque a gente sabe que é muito fácil disso acontecer quando o veículo está fazendo algum tipo de curva e você usar o freio dianteiro, né? Isso pode fazer com que o veículo venha derrapar e aí o motorista venha tombar. Então existe uma frenagem sutil no pneu dianteiro simultânea ao traseiro. Porém, quando você faz o uso do freio dianteiro, o freio traseiro não recebe a movimentação, não. É apenas quando você faz uso do traseiro que você liga o freio dianteiro. Ok? É o sistema de freios combinado. Deixa eu dar uma olhadinha como é que está aqui para mim a internet do Alan para mim. Não, pior que está perfeito a internet. Bom, né? Já para nota de curiosidade aqui seria a questão do lugar específico que você vai fazer a sua prova, né? Que seria o Detran visto por cima. Na motocicleta, você vai sair deste local aqui. São várias garagens que você tem para iniciar ali a sua prova. E aqui é o famoso 8, né? Você vai fazer aquele desenho lá do 8, literalmente no chão. E aí você vai seguir viagem. Aqui seria a caixa de brita, só que ela nunca foi usada, né? Então você vai passar direto, ela vai ter um cone lá fazendo a vedação. Aí aqui nós temos a famosa curva em L, que primeiro você vai para o lado esquerdo e só depois você contorna para o lado direito. Lembra que eu falei da passagem de nível, que é aquela passagem com linha do trem? Você vai parar antes do X se tiver alguém parado depois do X. Caso não tenha ninguém parado depois do X, você vai parar uma única vez aqui. Parou total, segue viagem. Aqui na frente você vai se deparar com 5 cones, então você vai fazer o zigue-zague aqui para driblar todos os 5 cones. Tem mais uma parada aqui e o último exercício seria passar pela prancha. Passou pela prancha, passa o quebra-molas, retorna ao local de origem para finalizar a sua prova. Aqui é o percurso de moto, né? Aí você fica curioso, e o de carro? O de carro vai começar nesse galpão aqui, nesse pátio aqui. Vai ter vários carros posicionados, o amador vai escolher um para você. E aí você vai iniciar a sua prova. Tradicional, tanto faz, é possível que seja pela direita ou pela esquerda. Tradicionalmente é pelo lado esquerdo. Então ele pede para você entrar à esquerda. De cara você já tem a passagem de nível. Se não tiver ninguém parado aqui na frente depois do X, você vai parar especificamente depois do X. Né? A aula prática que você vai ter vai passar por esse ensinamento, certo? Então pode ficar tranquilo em relação a isso. Então parei aqui depois do X, sigo viagem. Esses dois locais aqui
Eu não sei se vocês lembram ou se vocês estavam dormindo na hora que eu falei isso, em direção defensiva. Mas essa era a manobra em que você tinha que entrar de ré aqui dentro para retornar pelo outro sentido. Só que esse tipo de manobra, como eu falei na aula de direção defensiva, ele acaba fomentando esse tipo de prática em esquinas. E entrar de ré em esquinas é terminantemente proibido pela legislação, infração até de natureza grave. Então, não fazemos mais esse tipo de manobra aqui no exame. Então, quando você vier com o seu examinador, você vai passar direto até chegar nesse cruzamento aqui, que é controlado por semáforo, né? Na hora lá, o semáforo vai estar ligado e vai determinar se é possível você passar ou não. Está amarelo e você está antes da linha de retenção, então você vai parar. Se você já estiver passando, quando ficar amarelo, segue viagem. Você vai fazer o contorno e bem aqui ele vai dizer, meu filho, para em cima daquela linha amarela. Você para em cima da linha amarela, vai realizar a ladeira, né, que é a famosa ladeira, sair de um alto sem deixar o carro voltar. Saiu, desceu a ladeira, curva à direita de novo, e aqui você tem a baliza, né? Cada cabine dessa aqui é uma baliza, então são 4 balizas no dia do seu exame. Quantas você faz? Apenas uma, beleza? Apenas uma. Ele vai escolher qual é a baliza que você quer que você faça. Depois de escolhido, você tem aqui 4 canos colocados, posicionados dessa forma aqui. Não sei se você já teve a curiosidade de ver onde a gente treina, mas é assim que é colocado, os 4 canos. E aí você tem que voltar de ré aqui dentro e posicionar o seu veículo aqui o mais próximo da calçada. Tirou o veículo para o lado de fora da baliza, para o veículo e entrega o veículo para o examinador. É ele que vai terminar o resto do percurso, né, para devolver o veículo lá onde tudo começou, né, aqui nessa garagem. Beleza? Então, é assim que se dará da sua prova prática, né? Só para fim de curiosidade. Obviamente, tem muita água para rolar ainda debaixo dessa ponte, né? Falar aqui sobre equipamentos de uso obrigatório. Na aula de legislação, elencamos os equipamentos obrigatórios, aqueles previstos pelo CTB. Se você for na página 118 e 119 do seu manual, você vai encontrar a resolução de número 14. Essa resolução ela é responsável por elencar todos os itens dos equipamentos obrigatórios, e não somente dos carros, mas das motos e também das bicicletas. E lá você pode ter, né, esta lista, esse rol taxativo ali, aquele rol específico de quais são os equipamentos obrigatórios nos veículos. Aqui eu quero destacar o extintor de incêndio. O extintor de incêndio é um equipamento obrigatório? Sim e não. Como assim? Sim para alguns tipos de veículos, mas não para todos. Não sei se vocês lembram, mas em 2014 teve aquela procura incessante pelo extintor de incêndio que estava na moda e que passou a ser obrigatório por norma de trânsito, o ABC, né? Aquele tipo de incêndio que é o tipo de extintor de incêndio que serve para todo tipo de foco de incêndio. E aí todo mundo começou a procurar, tanto que até faltou o extintor de incêndio nos mercados. Até que saiu essa resolução que determinava que o uso do extintor de incêndio não era mais obrigatório, e sim facultativo. Depois que todo mundo gastou rios de dinheiro em extintor de incêndio, que o preço foi lá para a lua, né? E hoje a gente vai entender como é que funciona essa questão do extintor de incêndio. É facultativo, ou seja, eu posso ter, se eu quiser, beleza? O extintor de incêndio para quem? Automóveis, utilitários, caminhonetas, caminhonetes, então não tem diferenciação, né? Caminhonetas e caminhonetes, e triciclos de cabine fechada. Para estes, não é obrigatório o uso de extintor de incêndio. Mas sabe o que é o mais interessante? É você saber para quem é que é obrigatório. Porque, consequentemente, você sabe para quem é obrigatório, os demais não são. Beleza? Os demais acabam sendo o combo geral. Então, para quem que é obrigatório? Toda vez que falar em caminhão, beleza? Todo tipo de caminhão. Pode ser caminhão, trator. Beleza? Tanto faz. Falou em caminhão é obrigatório. Falou em ônibus, pode ser micro ou não. Já falamos que a diferença do micro-ônibus para o ônibus é o número de lugares, né? E até 20 lugares é micro-ônibus. Acima de 20 lugares é ônibus. Então, falou em ônibus, é obrigatório.
E também em transportes de produtos perigosos, beleza? Falou em produto perigoso, você vai associar a questão de fogo, explosão, você vai colocar o extintor de incêndio também como obrigatório. E também transporte coletivo de passageiro. Se eu trabalhasse no Uber, eu seria obrigado a transitar com o extintor de incêndio? Resposta: não, porque o Uber é considerado um transporte de passageiro. Coletivo de passageiro tem a questão do aumento de número de passageiros, beleza? Acima de 8, ok? Então, nesse caso aqui, somente em transporte coletivo de passageiros. Nesse caso, eu posso associar ônibus e micro-ônibus. Resumindo e concluindo, será obrigatório para quem? Para caminhão, ônibus, transporte de produtos perigosos e coletivo de passageiro. São 4 modalidades aí que a gente acaba resumindo, né, como obrigatório rodar com o extintor de incêndio. E se na sua prova cair, nos veículos obrigados a transitarem com o extintor de incêndio, qual é o extintor de incêndio ideal para uso ou obrigatório? Aí, nesse caso, você aplica o ABC, beleza? O ABC é o obrigatório. Sobre a inspeção inicial, nós temos de fazer uma breve revisão, observando o quê? A documentação. A gente viu que os documentos de porte obrigatório, visto lá na matéria de legislação, é a sua habilitação, né? Então, CNH, que é a habilitação definitiva. Podemos associar ela também a PPD. Saúde. PPD. E também, que é um tipo de habilitação também, a sua ACC, né? Que é a autorização para conduzir ciclomotor. E o documento do veículo, coronavírus, vai ser o CRLV, né? O CRLV, a gente lembra da letrinha L, né? Ou CLA, né? Que também é a mesma coisa do CRLV. Se o veículo está ok em relação à parte mecânica, o negócio está pesado aqui, né? Ao dar a partida no motor, observar com atenção as luzes do painel, como já falamos, as colorações dos instrumentos do painel, ele tem importância, ele tem significância. E você precisa entender que a luz vermelha indica proibição ou problema, né? Restrição ou problema. A luz amarela indica atenção com alguma coisa que pode ser postergada por algum momento, né? Como por exemplo o quê? Um exemplo de luz amarela. A luz, por exemplo, do combustível, por exemplo. Quando o veículo entra em reserva, a luz amarela acende. Não significa que você tem que parar imediatamente, mas que você precisa tomar uma atitude em relação à questão do abastecimento, porque em algum momento, próximo ou não, o veículo vai, né, acabar com todo o seu combustível. Então, essa luz amarela traz esse ar de atenção. Acender qualquer luz amarela no painel, você precisa ir até uma oficina, se não for o caso de combustível, obviamente, para fazer a averiguação do que pode ser. A questão do combustível, para evitar pane seca, o ajuste do banco, o espelho e cinto de segurança. Esse fator aqui é importantíssimo para a sua prova prática, né? Isso aqui tem que ser um ritual para quando você entrar dentro do carro. O ajuste do banco, interessante, né, sobre a questão do ajuste do banco. Na última comissão, talvez eu esteja até falando aqui para pessoas que conheçam o aluno, né? Teve um aluno que fez o ajuste do banco, só que o banco não travou. O banco acabou ficando meio travado apenas. Aí, quando esse aluno chegou para fazer a ladeira, eu acredito ter sido na ladeira, porque deu acúmulo de pontos e ele foi reprovado, né? O banco, como não estava bem travado, e entenda-se como travado, é quando você movimenta ele e depois solta e ele fica imobilizado no local onde você deixou, não estava bem travado. Quando ele parou na ladeira, que ele freou o carro, o banco voltou para trás um pouco e aí ele acabou tirando os pés dos pedais, o pneu e o veículo acabou estancando e voltando na ladeira. E aí, nesse caso, foi reprovado por acúmulo de pontos, né? Eu, pelo menos, interpretei que fosse por isso, porque 2 pontos porque ele estancou, 1 ponto porque ele deixou o banco mal regulado e um outro fator que seria a questão do veículo ter voltado na ladeira, que isso por si só já configura a reprovação, né? Você não pode deixar o veículo voltar centímetro algum para trás, beleza? Então, eu acredito que tenha sido por acúmulo de pontos, ele foi reprovado.
Então é importante a questão do ajuste do banco de forma perfeita. Obviamente que foi uma infelicidade, até porque isso nunca tinha acontecido nem com ele em aula e nunca ouvi falar que isso tenha acontecido com outro aluno aqui na história da autoescola. Mas exemplos acontecidos são exemplos para ser lembrados e aí também trazidos como algo importante para os próximos alunos. Aí tem a questão do espelho retrovisor, para você fazer esse ajuste, e o cinto de segurança, obviamente, né, para evitar a reprovação. Um fato interessante é o seguinte, eu falei que lá na última folha, vocês tinham um arsenal ali de possibilidades do que não fazer no dia da prova. E até mesmo a consequência se você chegar a fazer algum tipo de infração naquele tipo. Né? Quando eu pego o cinto de segurança, por exemplo, na mente da gente, já vem logo o seguinte, se eu sair sem o cinto de segurança, eu estou reprovado. Se eu deixar o examinador sem o cinto de segurança, eu também estou reprovado. Vamos sanar as duas questões. Primeira questão do eu serei reprovado se eu sair sem o cinto de segurança? Bom, eu Jeová, se eu fosse fazer a prova hoje e porventura me esquecesse do cinto de segurança, o examinador parasse o carro e disse assim, ó, tá reprovado. Aí eu dizia assim, baseado em que o senhor vai me reprovar? Porque quem sai sem cinto de segurança está reprovado. Aí eu vou dizer para você o seguinte, que eu usaria, lá na página 127 nós temos as infrações do motorista, né? Eu iria lá nas infrações, primeiro de tudo, na parte introdutória tem o seguinte, dizendo que o aluno só será reprovado se ele ultrapassar negativamente 3 pontos. Então, eu posso perder até 3. Se eu perder 4, eu estou reprovado. Ou se eu cometer uma infração reprovatória de cara. Beleza? Então, eu posso perder 3 pontos. Beleza. Sabendo disso, eu vou lá para as infrações do motorista e vou procurar as infrações de natureza grave. De 3 pontos. E lá vai estar lá. Que deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Não usar devidamente o cinto de segurança. Não usar devidamente o cinto de segurança. Gera reprovação? Não, porque eu posso perder até 3 pontos. Então, se eu parar de o carro, não, eu vou botar o cinto de segurança, perdi 3 pontos, eu tenho que ser perfeito agora até o restante da prova. Mas eu não estou reprovado, não. Eu lembrei até agora daquele careca aqui, não sei se você já viu no YouTube, tem um careca que fica postando vídeo lá dos seus direitos, né? Não é assim, eu vou colocar o cinto de segurança, perdi 3 pontos e tal. Eu lembrei dele aqui agora, quem já viu deve estar fazendo associação. Pois bem, então não gera reprovação de cara. Obviamente que o aluno ele está ali numa situação muito delicada e possivelmente nervosismo não vai te deixar lembrar disso e nem ter propriedade para narrar isso para o examinador, né? Mas é onde entra a questão de conhecimento, né? Conhecer essas normas para evitar problemas posteriores. Olha aqui, vocês estão... Só estava olhando se o chat estava ok. Mas beleza, é um exemplo aqui, né, que seria interessante, obviamente que hoje não, como já falei anteriormente, de vocês analisarem essas infrações aqui e o que você precisa fazer para evitá-las, ok? Mas quando você começar as suas aulas práticas, e não hoje você vai se preocupar em passar na prova teórica, beleza? Então vamos ficar no barco aqui. Vale lembrar que, pelo Código de Trânsito, é sua obrigação manter o veículo em perfeitas condições de uso. Acidentes ocasionados por falha mecânica é de sua responsabilidade. Então, cuidado. Às vezes, a falha mecânica não é responsabilidade do motorista, como, por exemplo, um pneu que estourou, né? Mas a falta de manutenção e, consequentemente, um acidente ocasionado por isso, obviamente, a responsabilidade recai sobre o motorista. Beleza? O motorista ou sobre o proprietário do veículo. No nosso simulado, para a gente ponderar como estamos em relação ao nosso conhecimento, chegou a hora da gente revisar toda a matéria de ontem para hoje. De ontem para hoje, beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no grupo aqui, ver se tem alguma mensagem aqui. Por enquanto nada, né? Aqui
Olha, já tem até a resposta aí já. Só um minutinho, galera. Beleza, galera. Então vamos lá. Só piscando, mas eu vou estabilizar ele agora. Vamos lá. Marque a alternativa que não corresponde a uma peça fixa do motor. Nós vimos ontem que o motor ele é dividido em 3 principais partes, né? Ou as partes fixas do motor. Que são eles: cabeçote, bloco e cárter. Beleza? Consequentemente, se essas são as partes fixas do motor, a única que não é uma parte fixa do motor é o pistão. Alternativa A. Questão 2. Assinale a alternativa que não corresponde a uma peça do sistema de alimentação do veículo. Nós vimos ontem que na sua prova, se você quiser gabaritar a parte da mecânica básica quando falar sobre sistemas, você precisa saber qual é o ofício do sistema, os integrantes do sistema e o que eles fazem. Neste caso aqui, ele está perguntando qual é o componente do sistema de alimentação. O que você precisa fazer por associação para lembrar bem na hora da prova e responder a alternativa correta? Você procura uma palavra-chave, essa palavra-chave seria alimentação, que fica mais fácil você procurar uma alternativa conveniente, beleza? Então, a alimentação, vemos que parte da questão da comida do veículo, que seria combustível. Só que ele, nesse caso aqui, ele não quer uma que faz parte do sistema de alimentação, ele quer uma que não faz parte. Então, qual seria essa? A. Radiador. Eu não lembro o que é que o radiador faz. Vou te lembrar aqui agora. O radiador é responsável por acumular água, por resguardar água, para que ela seja resfriada e depois seja utilizada no motor para resfriar a temperatura do motor. Então, neste caso, o radiador não tem nada a ver com gasolina, ele não guarda combustível, ele guarda água. Se ele guarda água, logo não pertence ao sistema de alimentação, porque a alimentação do veículo não é água, é combustível. Eu sei que alguns vão dizer que tem água no combustível, mas esses aí são invejosos, né, dos donos de postos aí, que são altamente preocupados em servir sempre um bom combustível. Então, alternativa A de cara, né? Alternativa A de habilitação. B, carburador. O carburador trabalha literalmente com combustível, né? Ele mistura ar e combustível e manda para a câmara de combustão. Então, se isso aqui faz parte, está fora. Tanque de combustível. Pelo amor de Deus, né? Tanque de combustível trabalha especificamente com combustível, guardando combustível, né? E injeção eletrônica, para quem não lembra, a injeção eletrônica substituiu o carburador nos veículos mais novos, né? Então, a injeção eletrônica faz a mesma coisa que o carburador, consequentemente faz parte do sistema de alimentação. Então, radiador, alternativa A. Aí. Sistema cuja responsabilidade é absorver impactos gerados pelas irregularidades do pavimento. Beleza, ele pegou um sistema e colocou, na verdade, o atributo do sistema. Não nem te perguntou qual é a função do sistema, mas já trouxe a função. Ele só quer saber de quem é essa função. Qual o sistema que é responsável por diminuir esses impactos gerados pelas irregularidades do asfalto? A. Diferencial. B. Direção. C. Transmissão. E D. Suspensão. Eu acredito que por associação você procurou uma alternativa que falasse alguma coisa sobre conforto, né? E se você concorda comigo, suspensão tem tudo a ver com a questão de conforto, né? Sistema de suspensão.
compostos por molas, amortecedores e braços de suspensão, que é a estrutura ligada ao veículo. Show? Transmissão é o sistema que transmite força do motor para as rodas. Direção é o sistema que faz mudar a direção do veículo, né? O estressamento do volante. E diferencial, para quem não lembra, já foi tratado agora de manhã, o diferencial é aquele negocinho que é colocado no meio do eixo, para que as rodas internas transitem em velocidades diferentes em relação às rodas externas, né? Fazendo com que as rodas transitem diferentes umas das outras em questão de velocidade. Questão 4. A finalidade do sistema de arrefecimento é... Agora sim ele pegou o sistema e perguntou qual é o ofício do sistema. O que o arrefecimento faz? Ar, né? Ar de ventilação, né? E arrefecimento vem de refrigeração. Então, a função do sistema de arrefecimento é o controle de temperatura. Eu vou procurar a alternativa que vai condizer com isso, controlar a temperatura do motor. Alternativa D, né? Controlar a rotação do motor. Tem um que faz contagem da rotação do motor, que é o tacômetro, né? O tacômetro é o responsável por realizar o conta-giros. Tacômetro. Ele conta a rotação do motor, beleza? Mas não é a função do arrefecimento. Evitar atrito das peças, esse aqui é a função do sistema de lubrificação. Aumentar a potência do motor errado. Na verdade, vamos universalizar essa questão de aumentar a potência do motor. Não existe essa opção como uma opção correta, ok? Não existe nenhum ponto que gere potência de motor. O motor ele vem de fábrica com aquela potência e nada do que você venha fazer vai aumentar aquela potência. Eu sei que alguns vão dizer, rapaz, se você mexer nisso, o veículo fica mais potente. Concordo. Se você colocar nitro também, o veículo pode ficar mais potente, né? Quem assistiu Need for Speed sabe o que eu estou falando, né? Os Velozes e Furiosos. Mas, em tese, né? Em regra, quando você compra um veículo, ele tem aquela potência e até aquela potência até o final da vida dela. E é mais fácil ele perder a potência do que mesmo aumentar. Show? Então, não vai ter alternativas como essa, não. Pelo menos corretas, não. Questão 5. Marque a alternativa falsa sobre o sistema de lubrificação e arrefecimento. Questão interessante, porque ela traz à tona dois tipos de sistemas. O de lubrificação, precisa saber o que é que ele faz, né? Os integrantes e o que eles fazem. E o arrefecimento, acabamos de falar sobre ele. 2 sistemas. Só que ele quer uma falsa sobre os dois. Vamos procurar o que seria falso sobre os dois. A. Ambos controlam a temperatura do motor. E aí? B. Ambos precisam ser verificados diariamente. C. Ambos são equipados com filtro. E D. Ambos têm influência direta sobre o tempo de vida útil do motor. Qual destas seria falsa em relação a ambos, hein? O Alan aqui já colocou a C. Será que está certo, hein? Vamos lá. Ambos controlam a temperatura do motor? Sim. A função secundária do óleo lubrificante é o quê? Diminuir a temperatura interna do motor. E no carro você tem um sistema de arrefecimento que faz literalmente isso, controla a temperatura do motor. Isso é verdade. Se é verdade, não é o que eu quero. B. Ambos precisam ser verificados diariamente? Bom, eu falei para vocês anteriormente que o termo diariamente deve ser também caracterizado como sinônimo de periodicamente, né? Visto com uma certa recorrência, ok? Então, diariamente não precisa exclusivamente ser todos os dias. Se esse é o princípio para diariamente, então você vai colocar que isso é verdade. Por quê? Porque o sistema de lubrificação, ele trabalha com óleo lubrificante. Esse óleo pode vazar ou pode evaporar também. E o sistema de arrefecimento trabalha com água. Mesmo esquema, pode também vazar, como também pode evaporar. Nesse caso, como são líquidos, você precisa fazer essa vistoria meio que periódica, uma vez por semana, né? Seria um prazo legal ali, enquadrando-se para o diariamente, para averiguar se não baixou demais. Então, se isso é verdade, não é que eu quero. C e D, né? A alternativa C diz, ambos são equipados com filtro. No sistema de lubrificação, nós temos o filtro lubrificante do óleo do motor, que tira impurezas do óleo do motor. Show de bola.
No sistema de arrefecimento não existe filtro para água, porque quem bebe água filtrada é eu e você, né? O carro bebe até água do SAI. Então, tá fora, né? Achamos a alternativa correta. Tomara que os meninos do SAI estejam ouvindo agora, né? Porque ele pode interpretar isso de forma errada. Estou só brincando, SAI. Alternativa D. Ambos têm influência direta sobre o tempo de vida útil do motor? Sim. Deixa o carro sem água e vai andar com ele, pelo menos dá uma volta no quarteirão da tua rua para tu ver o que é que acontece. Ou tira todo o óleo do motor da tua moto e faz uma viagem bem curtinha de 5 km mais ou menos para tu ver o que vai acontecer com o motor, né? 5 km tu tá achando até exagerado, né? Basta 1 km mesmo. Então, se isso é verdade, se ambos têm influência no tempo de vida útil do motor, não é a que eu quero. Alternativa C, alternativa correta. De onde provém a eletricidade necessária para acionar o motor de arranque? Essa aqui é interessante e interpretativa também. Do alternador, da chave de ignição eletrônica, da bateria e das velas, né? De onde provém a eletricidade necessária para acionar o motor de arranque? A gente viu assim, né? Talvez você pode, por questão de um princípio que a gente viu de uso, imaginar o seguinte. Quem é que gera energia elétrica no motor do carro, né? Ou para o sistema elétrico do carro? Aí você vai dizer, quem gera é o alternador, né? Então eu poderia marcar a alternativa A e seguir viagem. Porém, no entanto, temos que imaginar o seguinte, ele pergunta o seguinte, de onde está vindo, de onde provém, de onde está vindo, eletricidade necessária para acionar o motor de arranque? Motor de arranque seria a palavra-chave para essa questão. Porque quando você imagina assim, poxa, o que é que o motor de arranque faz? O motor de arranque faz com que o veículo entre em funcionamento em sincronia. Essa é a função do motor de arranque, fazer o motor entrar em funcionamento. Se a função do alternador, do motor de arranque, é fazer o veículo entrar em funcionamento, você concorda comigo que o veículo nesse momento está desligado? Se ele está desligado, de onde é que está vindo essa eletricidade para acionar o motor de arranque para que ele faça o veículo ligar? Não é do alternador, porque o alternador está desligado. É alguém que guardou a eletricidade. E neste caso, a alternativa C, bateria. Ok? Muito cuidado em relação a isso. Por mais que o alternador gere energia elétrica, ele gerou e mandou para algum lugar. Beleza, desliguei o veículo. Onde é que tem que ter eletricidade para acionar o motor de novo? O motor de arranque para ligar o motor? Na bateria. Show? Então é na bateria. Não é no alternador, o alternador vai estar desligado. Não é na chave de ignição. Já qual que seria essa chave de ignição eletrônica? É a chave da sua moto, a chave do seu carro. É chamada de chave de ignição. Não é das velas, que as velas nesse caso também vão estar inutilizáveis, porque elas só servem para realizar o terceiro tempo do motor. Show? Sobre o sistema elétrico, marque a falsa. Sobre o sistema elétrico, marque a falsa. A. Bateria é um armazenador de energia? Sim, a bateria não gera, porém guarda. Beleza? Então ela armazena. Ele quer a falsa, né? B. Bobina converte baixa tensão em alta tensão. Exatamente. Vimos que a bobina ela turbina essa eletricidade. Beleza? Ela transforma a carga baixa que vem da bateria em uma tensão alta para mandar para as velas, né? Para o distribuidor. O distribuidor mandar para as velas em carga altíssima para gerar o centelhamento. Okay? Então a bobina ela aumenta. C. Velas de ignição provocam uma centelha? Sim, a única função das velas é causar o centelhamento, a faísca, a fagulha, para gerar o terceiro tempo do motor, que é chamado de ignição, combustão, explosão, né? Centelhamento. Beleza? A única função da vela é essa mesmo. E D. Alternador é um gerador de energia mecânica. Errado, porque o alternador é um gerador de energia, mas não mecânica, né? Ele gera energia elétrica, beleza? Energia elétrica, coisa ruim de escrever. Show? Elétrica. Alternativa D de dado. Questão de número 8. O freio de estacionamento geralmente atua
O freio de estacionamento, vulgarmente chamado de freio de mão, aciona as rodas. Rodas dianteiras? Não, roda dianteira é acionada através do pedal de freio. Na transmissão, não, o sistema de transmissão não tem nada a ver com frenagem de veículo, né? Nas rodas traseiras, alternativa C. D, nas rodas traseiras, dianteiras não, porque existem freios separados, né? Interessante isso, na moto também você tem freios separados. O freio dianteiro é no punho, né? Na mão ali, na maçanetazinha do guidão. E o freio traseiro é o de baixo dos pés. No carro, mesmo esquema, só que inverte, né? O freio dos pés é o freio dianteiro e o freio que você utiliza a mão para acionar é o freio das rodas de trás. Indique abaixo, questão número 9, indique abaixo os itens que devem ser verificados com maior frequência. Entendamos com maior frequência aquilo que fica fácil de você fazer sem precisar ir no mecânico, beleza? Então vamos ver coisas aqui que são fáceis de você fazer quase que todos os dias, sem a necessidade de ir até o mecânico. Níveis de óleo da caixa de câmbio e lonas de freio. Até por dificuldade de você ter acesso à caixa de câmbio e às lonas de freios, você não faz isso com frequência, beleza? E geralmente você troca as lonas de freio quando elas já estão desgastadas, que duram meses, né, para serem verificadas. B, nível do óleo do motor. É fácil averiguar o nível do óleo do motor? Muito simples, né? Se você olhar para o motor da sua moto aí, você vai ver aquela varetazinha que você vai rosquear e ver como é que está o nível do óleo. No carro, mesmo esquema. Levantou o capô do carro, tem ali a varetazinha que você faz a averiguação. Então, por enquanto, sim. Água do arrefecimento. Onde é que eu faço essa averiguação? É fácil? Sim. No caso dos carros que tem o sistema de arrefecimento, né, nas motos de alta cilindrada, é só você levantar o capô do carro que você vai ter lá o reservatório de expansão, que é por onde você faz a averiguação se o nível da água está ok ou abaixo. Beleza? Então é fácil também. E calibrar os pneus, não é muito fácil, né? Visualmente você observa se o pneu está descalibrado ou não e realiza essa calibração de forma tranquila e rápida. Então, alternativa B por enquanto, né? Filtro de combustível, já começou errado, porque filtro de combustível geralmente você faz em algum tipo de... uma troca talvez uma vez a cada 2 meses, 3 meses. E bomba d'água, às vezes você compra um veículo, passa uma eternidade com o veículo e nunca precisa mexer na bomba. Só quando ela apresenta algum tipo de problema, beleza? Então tá fora. Filtros de ar e velas de ignição. Só pelas velas já poderia colocar essa questão como essa alternativa como algo errado. Porque, por exemplo, as velas de ignição chegam a durar algo em torno de 60 mil quilômetros. Então, às vezes você acaba o veículo e não termina de gastar o uso da vela, né? Então, alternativa B, na questão de número 9. Isso é interessante, ó. Quem gera, fornece e libera a energia elétrica do veículo são, respectivamente, esse respectivamente, ele quer que você olhe para quem foi cobrado primeiro, segundo e terceiro, beleza? Então, alternativa A, bateria, alternador, chave de ignição. B, chave de ignição, bateria, alternador. C, alternador, bateria, chave de ignição. E D, alternador, chave de ignição e bateria. Aí você vai por associação, né? Quem gera, quem fornece e quem libera para matar uma questão como essa aí. E aí qual vai ser, né? Agora tu vai ter que escolher de A até a B, até a D, alternativa A escolher. Vamos ver que os caras estavam aqui respondendo direto aqui, vamos ver aqui. Aí o João Pedro já foi na alternativa C, a Kleber na C, porque se o João Pedro estiver errado, ela não erra só. Aí o Alan tá pensando aqui, o Alan tá balançando com o menino agora. Ai meu Deus do céu, qual que eu escolho aqui? Se eu responder essa, eu vou soltar o menino. Vamos lá então. Deixa eu abrir aqui. Show, vamos lá. Quem gera? Quem gera é o alternador. Então a A está fora, a B está fora. Eu estou com a C e estou com a D. Quem fornece? Quem fornece? Quem fornece é quem tem para dar, né? Quem é que guarda? A bateria. Então a bateria aqui diz que é a chave de ignição. A chave de ignição é a sua chave do seu carro, da sua moto aí, né? Tem energia nessa chave aí? Não, né? Então alternativa C. Questão de número 11.
Tá, já terminando. A finalidade da válvula termostática é... Sei nem para onde é que vai essa válvula termostática aí. Válvula é aquilo que veda ou permite a passagem de algo, né? Show de bola. Termostática vem de termômetro, então fala de temperatura. Show! Vamos à resolução da questão. Qual é a finalidade da válvula termostática? Impedir a passagem de água. Começou legal, porque válvula tem tudo a ver com questão de impedir ou permitir, né? Impedir a passagem de água do radiador, que é um acumulador de água, perfeito, para o carburador. Poxa, tá errado, né? Porque o carburador trabalha com gasolina ou com combustível e não com água. Então A está fora. B. Indica a temperatura quando o fluxo de água diminui? Não, porque quem indica a temperatura é o termômetro. O termômetro é um dispositivo que fica no painel de instrumentos que acende quando o nível de água está baixo. Beleza? Então não tem nada a ver com vedação de água. C. Funciona como aditivo da água do radiador para evitar corrosões? Não, porque o aditivo é o líquido de arrefecimento. Vocês talvez não lembrem disso, mas o líquido de arrefecimento também, vulgarmente chamado de aditivo, já é o próprio indivíduo que realiza, né, a evitar essa questão de corrosões, aumenta o tempo de vida útil do sistema. Então está fora. Não é a finalidade da válvula termostática, ela não é um líquido, beleza? Ela é um dispositivo. Tem que ser a D, né? Permitir a passagem de água, começou legal, porque válvula fala disso, né? De água do motor para o radiador, quando a temperatura ideal for atingida. Temperatura, né? Termômetro, show de bola. Alternativa D. Show? Mesmo sem manjar, você vai lá e erra, com certeza. Ou acerta. Show de bola, galera. Terminamos aqui nossa aula, nosso curso, né? Antes da gente passar aqui o nosso intervalo comercial aqui, deixa eu falar a respeito da questão do curso. Eu sei que foi cansativo e em alguns momentos você dormiu a ponto do celular cair na sua cara ou algo do tipo, né? Quase caía, né? Então você não pegou todo o conteúdo. Eu até fiquei de mandar no grupo lá os slides, vou mandar agora, né? Ainda hoje, para vocês darem uma analisada se vocês quiserem estudar pelos slides. Mas, como eu sei que vocês não estavam inteiramente atentos à tela do celular ou do computador por conta de ser cansativo e puxado, vocês precisam estudar por conta própria, vocês precisam buscar outras fontes para aprimorar o conhecimento que vocês têm, através de simulados, né? Videoaulas, é bem interessante esse tipo de modalidade. Então, é imprescindível que você faça isso, se você quiser ir de uma vez por todas no dia da sua prova, ir e passar. Ontem foi perguntado quando é que eu poderia fazer a prova. Se você não perdeu nenhuma aula, se você não perdeu nenhuma das aulas, você já pode ir a partir da próxima semana. Fica a seu critério escolher o dia que você quer ir. Depois que a plataforma fizer todo o gerenciamento de aulas, fica a seu critério o dia em que você quer fazer a prova. Então, a única pessoa que pode fazer com que você seja reprovado no dia que você for fazer a sua prova é você mesmo ao se sabotar. Beleza? Então, estude, porque só depende de você a questão da aprovação. Todo sucesso que você obtiver na sua prova é mérito seu. E também saiba que todo demérito numa reprovação, se houver demérito em uma reprovação, que eu não acredito nisso, é seu também. Porque nesse caso você não estudou o suficiente para ir fazer a sua prova. Beleza? Então o preparo depende muito de você. Não coloque a culpa nos seus pais, nas crianças que estavam gritando, no seu marido, na sua mulher. A culpa é só sua se você passar, a culpa é só sua se você reprovar. Então, faça por onde. É só um período na sua vida, depois que você estiver habilitado, você nunca mais vai precisar estudar sobre isso, eu garanto. A não ser que você arrume um jeito de caçar a sua habilitação, que eu vou ficar feliz em dar aula de novo para você. Não ficar feliz porque você perdeu, mas a gente está feliz em ter você aqui na sala de aula. Você vai até me ajudar a dar aula no próximo curso, porque você já sabe do conteúdo todo, então eu vou dividir com você a aula, não o dinheiro, mas a aula eu vou dividir com você. Então, procure saber que a única pessoa que pode fazer você ser reprovado é você mesmo, quando você se sabota de alguma forma. Então, estude, procure aperfeiçoar tudo que você viu, procure trabalhar a leitura, interprete bem questões, que o sucesso é garantido, beleza? Então, finalizamos aqui toda a matéria a ser entregue para vocês. Exatamente, no caso quem escolhe é você mesmo o dia que você vai fazer a prova.
Show? Depois que você entrar em contato com a autoescola para saber como é que ficou o gerenciamento das aulas, você apenas diz o dia que você quer fazer a prova.